Nutri, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conhecendo Minha Residência Podcast, nosso podcast com residentes e ex-residentes que tem o intuito de fazer com que você possa conhecer melhor as diferentes residências espalhadas pelo Brasil, te guiando aí nesse processo de escolha da residência multiprofissional. E claro, compartilhando a história de diversas nutricionistas para nos inspirar. Hoje nós vamos falar sobre um programa de residência da Secretaria de Saúde de São Paulo, SMS São Paulo, especificamente o programa de práticas integrativas e complementares em saúde. E para falar sobre essa residência, eu convidei a Bárbara Alonso, que tem 28 anos, ela é de São Paulo, SP, se formou pelo Centro Universitário FAM, Faculdade das Américas, em 2022. E no último semestre da graduação, ela ouviu falar sobre a residência e começou a se preparar. Ela passou por reprovações, só que ela entendeu que com o melhor direcionamento era possível uma virada de chave. Então, ela entrou na comunidade MDA, o nosso preparatório completo para concursos e residências, em 2023. Ela fez 3 provas diferentes nesse ano, fez ENARE, Unifesp e SMS São Paulo, e ela foi aprovada nessa última no programa de residência em práticas integrativas e complementares de saúde, estando atualmente no 2º ano de residência. Vou colocar ela aqui na tela para compartilhar toda a experiência com a gente. Bárbara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tá, por você ter aceitado o convite. Já te apresentei rapidinho, mas agora eu quero que você se apresente um pouco melhor. Começa contando um pouquinho da tua história na nutrição. Como é que foi esse começo até chegar nesse momento aí onde você está na residência multiprofissional? Olá, Rick, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Olá, o pessoal que está em casa, né? O pessoal que está assistindo. Eu me chamo Bárbara, eu tenho 28 anos, estou bem próxima de completar 29 já. Sou formada primeiramente técnica em nutrição, né? Comecei bem de novinha na nutrição, ali depois que eu me formei no ensino médio, comecei o ensino técnico, né? Fiz o técnico, me formei, e aí comecei a trabalhar como técnica, trabalhava em Wuhan na época, até iniciar a faculdade. Então, durante o tempo que eu fui fazer a faculdade, né, durante a minha formação ali em nutrição, eu atuava, né, trabalhava como técnica. Isso foi muito legal, porque é um aprendizado, né, que a gente tem incrível para a área. E aí, finalizando a graduação, já foi nos últimos semestres ali da graduação que eu fui deixando de trabalhar enquanto técnica, né? Então, tive o prazer, assim, de estar bem próxima da área junto com o estudo, né? E aí, depois que você terminou a graduação, você está falando, né? Fez o técnico, estava na faculdade, continuou trabalhando ali, né? Mas chegou no próximo, no finalzinho ali, você começou a se preparar para residência, inclusive, para poder passar de um momento para o outro, digamos assim, para se formar e começar a atuar. E você começou a atuar na residência já, como é que foi esse processo? Você terminou a faculdade, já entrou na residência? Conta um pouquinho de como é que foi isso. Tá, assim, eu não conhecia a residência, né? Para mim foi muito novo, até os últimos semestres ali da graduação. Eu tive uma única professora que falou: gente, vocês estão terminando a graduação, vão correr atrás de concurso, vão correr atrás de residência, né? Porque agora já estava no, acho que sétimo para o 8º semestre, ali onde a gente começa com os estágios, né? E aí ela falou da residência, falou do concurso, eu falei: opa, residência, o que será? Né? Eu não conhecia na época. Então, daí que eu comecei a pesquisar, fui vendo o que era de fato a residência, né? Como se dava isso na vida real. E aí eu prestei para a primeira vez, né? Eu fiz a residência, prestei a prova 2 vezes.
Me formei, na verdade, no ano de 2022, ali de dezembro com janeiro, né? 2022 para 2023. E aí, em 2023, foi o ano que eu prestei pela primeira vez para residência. E aí, em 2023, eu prestei para o Enare, né? Só para o Enare. E acabei não sendo aprovada nesse primeiro ano. Mas eu acho que foi de tudo um aprendizado, assim, viu, Rick? Então, aí em 2022, que foi o ano que eu estava me formando ali, né? Estava no 7º semestre, eu ouvi as professoras dizendo sobre a residência e o concurso. E aí eu fui fazer, assim, eu não tinha muito direcionamento de como acontecia a residência, né? Então eu falei, eu estou saindo da faculdade, talvez eu consigo pegar esse edital, e aí eu vou estudar pelo edital mesmo, e vou tentar entrar na residência, isso era final de 2022, para quem entraria na residência em 23, né? Sim. E aí foi assim, eu fui sem preparo, só estudando pelo edital mesmo, pelos conteúdos que eu já tinha na graduação. E aí, nesse ano de 2022, final de 2022, eu não fui aprovada na residência. Foi um misto de duas coisas. Um misto de, poxa, não fui aprovado, agora que eu gostei tanto, agora que eu queria, não fui aprovada. Mas foi um misto também acho que eu vejo como foi um ano de oportunidade, Rick, porque depois disso, dessa não aprovação, o que aconteceu? Eu prestei para o Enare, e aí, veja, eu já conhecia o estado do Espírito Santo, então no Enare eu coloquei a minha vaga para lá, né, para a saúde da família lá, e aí eu fiquei em 7º lugar. Existiam 2 vagas e eu fiquei em 7º lugar. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, olha o tamanho desse edital, olha quantas pessoas fizeram essa prova e eu fiquei aqui em 7º lugar, então é possível, né? Em algum momento assim eu ficava entendendo, não, eu tenho chance. Eu só preciso fazer as coisas certas, estudar, focar, que eu vou conseguir. E aí esse foi o meu pensamento desde o início, assim, né? Desde a reprovação. Então acho que foi um ano de muita oportunidade, porque aí eu me formei nesse ano, né? Fiz a conclusão do curso em janeiro, mesmo sabendo que já não iria ser aprovado, eu falei, não, eu vou esse ano de 2023, a meta desse ano é estudar e passar na residência, porque eu vou prestar de novo no final de 2023. Ou seja, você não desistiu, né? Você, na verdade, viu ali uma esperança, porque você já se deu bem, mesmo que não passou de primeira, mas você já tinha se dado bem ali na primeira oportunidade que você fez, não é isso? Exato, eu entendia que assim, eu só precisava de um direcionamento, eu só precisava de mais informações, mais orientações, pessoas que já tivessem passado por esse processo para me orientar qual que era o caminho. E aí daí veio toda essa busca também, né? Oi? Aquele empurrãozinho só que faltava. Isso, exato. E aí veio essa busca, né? Então, quando virou 2023, eu falei, não, agora eu preciso focar, eu preciso estudar e eu preciso ver como que eu vou fazer isso. Só que também era o ano que eu estava formada, né? E aí eu falei, poxa, eu também preciso trabalhar, porque tem essa questão da renda, né? A gente precisa se sustentar de alguma forma, precisa fazer alguma coisa. Então era um misto, assim, né? Eu quero a residência, preciso passar, mas eu também preciso me sustentar. E aí, o que eu fiz? Como eu ainda tinha a habilitação de técnica, ela ia vencer na metade do ano. Então, eu comecei a procurar emprego ali como técnica mesmo. Eu falei, não, eu preciso trabalhar pelo menos um tempo para eu fazer uma renda, para eu juntar um dinheiro, para eu, em outro momento, poder estudar, de fato, ficar mais tranquila, me dedicar aos estudos, né? E aí, na época, eu consegui, voltei a trabalhar como técnica, e aí eu fiz 6 meses, né? Fui até a metade do ano. Então, tudo que eu podia, tudo que eu tinha de renda, tudo que entrava, eu usava o que era preciso e guardava o restante. Eu falei, não, eu preciso
encontrar um preparatório, eu preciso encontrar alguém, algum curso, alguma coisa que me chegue e me faça chegar na residência, né? E aí, como Deus tem sido bom na minha vida, porque foi tudo se encaixando, sabe? À medida que foi chegando o próximo de junho, eu falei, bom, esse ano aqui eu vou me dar um presente de aniversário e vai ser os estudos. E aí eu tenho uma amiga que já te conhecia, já tinha os seus combos, né? Ela tinha os seus combos de nutrição e do SUS. Ela falou, Bárbara, já que você está tentando para a residência, entre em contato com essa pessoa aqui, ela tem alguns materiais legais, talvez vai te ajudar muito na prova, né? E eu falei, então esse é o caminho, esse é o meu presente de aniversário, eu lembro como hoje, assim, né? E aí eu comprei primeiramente os pacotes de nutrição e de SUS, e aí eu comecei a estudar sozinha, só que eu falei, gente, ainda não tá tão bom assim, né? Porque eu tenho o estudo, mas e o direcionamento? Como que eu faço isso, né? Para mim não estava tão em sincronia, assim, na minha cabeça. E aí, em junho ou julho, acho que começo de julho, eu entrei no MDA, né? Que eu acho que foi um presentaço, assim, maravilhoso. Eu te devo muito, Rick, por essa plataforma de estudo que é tão boa, que me ajudou, assim, a focar, porque era de fato o que eu precisava, sabe? A gente estuda, ok, a gente se dedica, e faz da forma que tem que fazer, mas também tem esse direcionamento, né? Tem essa questão de, façam provas assim, assim é mais fácil, talvez você tenha outro resultado, não fique só estudando dessa forma, aleatório, né? Então, o preparatório veio muito para isso. E aí, como em julho eu já tinha, eu adquiri o preparatório, eu falei assim, não, agora já chega, eu não vou trabalhar mais, eu acho que eu consegui fazer uma poupança ali que eu queria, que eu precisava para me sustentar. E aí, em julho, eu pedi a demissão do emprego, né? Saí do emprego e falei, não, de julho até o final do ano, até eu fazer essa prova, eu vou estudar. E aí isso foi acontecendo no preparatório. Eu lembro que a gente tinha muitas aulas, assim, tinha as aulas, mas também tinha os dias das lives com a psicóloga, tinha o dia das lives com outros convidados que você trazia, que já tinham passado pela residência. Eu falei, bom, então eu vou estudar de uma forma mais direcionada. E aí foi assim, eu comecei estudando 3 horas no período da manhã, e aí eu almoçava tranquilamente, dava essa pausa para minha cabeça, né? Às vezes conseguia até tirar um cochilo ali para relaxar, e aí no período da tarde voltava, estudava de novo mais umas 3, 4 horas, aí fazia o esquema dos estudos, da forma que tinha que, da melhor forma, né, que eu conseguia fazer. E foi assim, aí no final do ano eu prestei de novo as provas, mas aí eu já prestei para as mais digitais, né? Porque eu já tinha um outro direcionamento, já estava com uma cabeça ali de entender o edital, de ler o edital de forma correta, interpretar muito bem, os estudos já estavam mais alinhados, então foi um processo assim muito bom, um processo que durou pouco tempo, né? Porque foi ali entre 5, 6 meses, mas foi o processo eficaz, assim, o processo que eu precisava para conseguir a minha aprovação e, de Bárbara. fato, a minha. Bárbara, assim, eu achei muito inspiradora a sua história, porque, assim, você veio, dá para ver meio que uma linha do tempo certinha, né? Primeiro você tentou, você fez, deu uma estudada ali, mas entendeu que poderia ser melhor se você encontrasse, de fato, um direcionamento e começasse, de fato, a estudar de forma efetiva. E aí você, além disso, você ainda preparou o terreno, digamos assim, não, eu vou trabalhar, vou fazer o pé de meia e vou aproveitar uma oportunidade, acessar materiais bons e aí vou me dedicar 100%. Então, você tinha até comentado comigo fora aqui do encontro que se preparou assim durante uma quantidade de horas maior. Você até comentou agora, 3 horas de manhã, depois mais à tarde, né? Aí conseguiu focar de fato, intensificar e isso te resultou em aprovação, né? Então, eu acho que isso vai inspirar muito a galera, porque quando a gente vê que o outro conseguiu também, que é possível, mesmo nas dificuldades, isso dá aquele gás para conseguir também.
E, Bárbara, como é que foi nessa transição? Assim, você conseguiu, você entrou na comunidade MDA, conseguiu direcionamento, tinha até aulas de como estudar e tudo mais lá dentro, né? Além de... Como é que foi Maravilhosa. como é que foi para você essa transformação? Assim, eu comecei a fazer mais questões, ou as aulas me ajudaram a lembrar melhor. O que foi para você o principal ali no momento dos estudos que te ajudou na aprovação? Então, eu tinha um método de estudar que eu achava que eu precisava só ler, só ler, só ler, e aí eu não fazia aquele método de, depois de ler, de fazer todo o estudo ali, voltar a novamente a relembrar isso, a escrever da minha própria cabeça, enfim, né? Estudar ativo, né? O que eu recordava, isso. E esse método eu não tinha, eu consegui isso com o MDA, que foi um diferencial para mim. Porque tudo bem, a gente absorve as informações, mas automaticamente a gente também esquece, né? Então, ficar relembrando as coisas que eu conseguia de uma forma mais natural, de uma forma muito tranquila, eu acho que fez toda a diferença. E aí sim, tinha os momentos de responder questão, eu ia lá, respondia as questões, aí depois eu voltava, via o que eu tinha errado, ia procurar em cima dos estudos, dos livros, opa, isso aqui eu errei, porque eu deixei de talvez de observar isso aqui, mas eu tive tempo de voltar. Então, assim, foi com um pouco mais de tranquilidade, né, que eu consegui ir observando mesmo onde estavam as minhas falhas. E assim, Rick, não é fácil mesmo, porque às vezes a gente está tão empolgada, a gente quer tanto aquilo ali, e às vezes a gente deixa de perceber, sim, de fato, algumas coisas, né? Quem estuda sabe como é o processo de estudar, não é um processo fácil. Mas eu acho que o direcionamento, né, que era isso que eu já vinha procurando desde o começo, foi o que me ajudou muito a conseguir e ter essa aprovação, porque foi isso, né? Eu fui sendo direcionada dentro da plataforma, existia momentos para isso, momento para aquilo, a gente tinha momento de fazer questão, momento de refazer as provas, né? Momento de estudar, entender as aulas, momento para refazer os estudos. Então, eu acho que é isso, né? A gente vai fazendo com direcionamento, vai fazendo com mais técnicas, né? Que na hora da prova se torna muito fácil, porque você fala, poxa, eu já passei por isso, eu já errei isso aqui, eu já sei como corrigir. Então, Caramba, ensinamentos vem, assim vem. valiosos que você está falando aqui, porque eu acho que eu diria assim, em algumas palavras-chave. Eu diria persistência, primeiro de tudo, né? Mas também estudo ativo, assim, eu acho que foi chave para você. E essa questão de você conseguir entender as suas próprias falhas para melhorar. Eu acho que isso aqui é um dos maiores ensinamentos aí da nossa conversa. E, Bárbara, Muito. em resumo, assim, da tua preparação, para a seleção em si, como é que foi? Você já contou como é que foi todo o seu processo de estudos, né? E já deu dicas valiosas em relação a isso. E como foi passar pelas seleções? Você fez 3 provas diferentes, né? Como é que foi aí lidar com essas 3 seleções? E cada prova era uma seleção diferente, né? Eu fiquei assim, foi cansativo, porque a gente tem que fazer de fato as provas, e aí levando mais a sério, mas foi muito interessante também como isso se deu, né? Porque cada prova é uma prova única, né? Cada edital é um edital único. Por mais que tenha algumas coisinhas que eles se pareçam ali, né? São bancas diferentes. Então, eu prestei plenário de novo, que é o que eu tinha prestado pela primeira vez. E aí eu coloquei novamente lá no Espírito Santo, que é um estado que eu tenho muito apego, muito carinho. E aí eu falei, não, aí eu prestei aqui. Na época era uma outra banca que não é hoje, que antes era o IADES, né? Quando eu prestei aqui na Prefeitura de São Paulo, e prestei também para a Unifesp. Então, eram essas 3 bancas. E aí tem toda a questão de preparação física também, né? Preparação mental para isso, mas foi se dando de uma forma muito interligada uma com a outra, até porque os editais foram próximos uns dos outros, né?
Assim, o que muda um pouco de um edital para o outro é que um edital tinha, por exemplo, raciocínio lógico, matemática, outro não tinha um pouco mais de SUS. Então, isso eu fui me adaptando ali, fui já entendendo como se dava e fui passando por esse processo. Aí, no processo de fazer a prova, eu fiz as 3 provas nos dias, da forma que tinha que ser feito. E aí, depois disso, é assim, né? Você não para de olhar no site, você não para de acompanhar mais ainda o edital, porque você quer ficar vendo as notas, você precisa, de fato, estar disponível para aquilo, né? Para acompanhar, porque cada edital lança um edital, assim, uma informação, né? E você precisa, de fato, acompanhar. Então, é claro, a gente faz, eu prestei para 3 edital, mas tinha o preferido, né? Tinha o que eu pensava, ai meu Deus, se eu passar nesse aqui, meu coração, acho que para. E foi exatamente no programa que eu estava conhecendo, acredita? Porque, veja, o meu programa é práticas integrativas, né, e complementares em saúde, as PICs, e eu não tive as PICs na graduação, então não tive essa matéria. E aí, quando eu peguei o edital, que eu falei, poxa, esse programa aqui me parece interessante, eu vou me dedicar a esse edital aqui, porque eu quero ver o que vai dar, né? E aí foi assim, então já estava ali entre o meu preferido, e à medida que isso foi acontecendo, né, eu fui vendo as pontuações, fui vendo que eu estava muito próximo, falei, opa, então aqui tem chance, e aí automaticamente eu fui moldando em ordem de preferência os outros, né? Os outros 2 também tinha o programação bem parecido por causa da atenção básica. Pode ir. Eu ia até só complementar, né? Que é um lado muito positivo de você fazer mais de uma prova, é que te dá uma certa tranquilidade de você pensar, né? Ah, mas se não der certo aqui, vai dar certo aqui, provavelmente. Ah, tem aquele que eu tenho mais apego, mais amor, vou me dedicar mais. Mas se eu passar naquela outra, já dá aquela segurança, né? Então é muito interessante essa dica também de não apostar 100% das fichas em uma seleção só, porque muitas vezes você passa naquela outra que você não estava tão nervosa na hora da prova, porque você não tinha apostado todas as fichas nela, e você consegue, né, a sua aprovação na residência. Então, muito legal essa tua dica também. E isso é muito legal, porque se você deixa de acompanhar o edital, você perde, porque muda muito rápido, né? Então, assim, à medida que eu estava vendo que nesse da prefeitura eu estava muito próximo, no Enare também eu estava muito próxima. E aí o coração já começa assim, né? Você fala, ai meu Deus, ai, agora são 2. Aí daqui a pouco eu fui na Unifesp, eu fui até a parte da entrevista. Mas antes da entrevista também tem algumas classificações, né? E aí, à medida que você vai sendo classificada, você já começa a pensar, meu Deus, eu estou passando em 3 editais, eu já tenho 3 oportunidades, e é literalmente isso que você diz, né? Eu não vou abandonar nenhuma aqui até eu ver o meu nome na lista lá de concluído e aprovado, né? Então, é bom esse período que a gente fica caçando ali notas, né? Fica caçando classificações. Então, no Enare, eu fiquei em 4º lugar de 2 vagas. Minto, no Enare eu fiquei em 3º lugar de 2 vagas. E na prefeitura eu fiquei em 4º lugar de 2 vagas. Então, a minha cabeça talvez, eu estou pensando na prefeitura, mas talvez a minha vaga vai sair no Enare, né? Porque se houver desistência, eu teoricamente assumiria, porque estava mais próximo. E eu comecei a pesquisar na internet quem eram as pessoas que estavam na minha frente, né? E eu falei, poxa, essa pessoa aqui está fazendo 2 edital. Eu vejo o nome dela num edital aqui e vejo o nome dela em outro edital. E isso também nos motiva a continuar analisando o edital, porque você sabe que a pessoa também tem outras oportunidades, né? Então, isso de estar em mais de uma banca, de procurar os editais é muito bom, porque isso te motiva a querer e a continuar, não desistir só porque eu estou em 4º lugar, vou desistir porque já tem 2, sei lá, elas não vão sair, não.
Isso por ao contrário, né? As pessoas desistem mesmo das vagas, e aí fica muito mais fácil de você persistir e chegar no objetivo. Que foi assim. Bárbara. Foi assim. Pode falar. Que foi assim que eu consegui, né? Na prefeitura, eu estava em quarto lugar, só tinha 2 vagas. E foi muito legal, porque a gente é chamado para a escolha de vagas, né? E aí todo mundo daquela colocação, então eles chamam pelo menos 10 pessoas, mesmo que só tinha 2 vagas, eles chamam uma quantidade de pessoas X para vir naquele dia da seleção. E aí as pessoas têm que ir nesse dia. Inclusive, fui nesse dia também, e aí foi chamado o nome da primeira pessoa. Está presente? A pessoa não estava. Aí meu coração já começou mais forte. Aí chamou a segunda pessoa estava. Aí ela ocupou o lugar da primeira. Eu falei, bom, ainda tem mais uma vaga. Aí chamou a terceira pessoa. Aí, quando eu vi que a terceira pessoa não estava, e eu estava em quarto lugar, Rick, eu não sei se meu coração batia, se minha mão gelava, se eram os meus pés que tremiam. Aí, enfim, chamou o meu nome, e aí é assim, ó, ele chama lá e fala, você aceita a vaga? Pensa numa pessoa que não conseguia nem dizer aceita. A voz já tá tremendo, hein? Ai, que legal, Bárbara, que persistência mesmo. Chega até a ficar emocionada, porque, né, se a gente pensar que a gente não consegue, de fato você não vai conseguir, mas se você tiver um pensamento bom de insistência, de persistência, de fazer isso dar certo, você chega no momento e é seu, né? Aquilo que é para ser seu vai ser seu, né? E é muito legal, foi muito bom. Sem dúvidas. E essa vaga, assim, parecia que era para ser sua mesmo, assim, né? Porque quatro pessoas, 10 pessoas ali, né? 2 vagas. 2 pessoas não estavam presentes. Foi certinho para uma das vagas ser sua. E práticas integrativas e complementares em saúde. Olha que residência única, né? Eu acredito que só tem essa residência no país com essa temática. E eu queria que você me contasse, assim, como é que foi passar nela e como é ela? O que seria essa residência de fato? Tá. As práticas integrativas tudo aquilo que a gente tem a mais dentro da nossa profissão. Não? São terapias, né, que a gente pode, junto com a nossa profissão, ter a mais nos nossos atendimentos. Então, o que são as práticas integrativas? Né? São terapias complementares que a gente ajunta ela para o melhor cuidado em saúde. Então, é um processo multi, porque tem todas as outras categorias profissionais, né? Mas todos podem ser beneficiados das práticas integrativas. Então, hoje, a gente tem a PNPIC, que nos dá direito a ter a especialidade, né, nessas 29 práticas. Então, são 29 no geral. E aí, muitas práticas as pessoas já conhecem, mas não sabem que elas podem ser usadas, na verdade, que elas são usadas de forma terapêutica na saúde, inclusive no SUS, né, que é muito legal. Então, hoje a gente tem a atenção básica, né, a atenção primária, ela tem esse processo fazendo parte ali do plano terapêutico, né, do plano de cuidado do paciente, ter junto, além da profissão, as práticas como algo que beneficia o cuidado, né, que faz parte do cuidado. Então, para mim foi tudo muito novo, porque foi aquilo, né, eu não conhecia enquanto dentro da profissão, eu na nutrição você aprende nutrição, né? Você aprende coisas relacionadas a nutricionista. E aí, quando eu acessei o primeiro semestre, assim, né? O primeiro mês de imersão, a gente já começa a diferenciar o que são as práticas, né? Como elas se dão esse serviço dentro dos atendimentos, né? Como isso acontece.
E aí tem muitas práticas que são da medicina tradicional chinesa, então tem algumas práticas corporais. Auriculoterapia, por exemplo, é uma prática muito eficiente e que é muito usada no SUS, né? Acho que ela está entre primeiro, né? Que é o uso das sementes no pavilhão auricular. Além da medicina tradicional chinesa, a gente tem algumas outras, né, que são também muito popular, conhecida, mas que no SUS são trazidas, né, são colocadas de forma terapêutica. Então, a gente tem o yoga, que é uma prática que a gente faz em um grupo dentro da UBS. A gente tem a argiloterapia, que é trabalhar com a argila de uma forma terapêutica, usando as suas propriedades, né, terapêuticas, medicinais. Então, hoje a gente usa muito argila na estética, né, no rosto, mas dentro do SUS ela é usada de uma forma terapêutica, uma forma complementar. A gente tem aromaterapia, que é feita com óleos essenciais extraídos das plantas, então também tem uma função terapêutica muito legal, muito importante, e que a gente já vê de imediato, né, nos atendimentos. A gente tem um pouco de fitoterapia e plantas medicinais. Então, a gente trabalha muito com rodas de chá com a população. Então, dentro da UBS onde eu atuo, né, a gente tem rodas de chás, e aí a gente convida as mulheres mesmo, né, tem muita vozinha, assim, que é um amor que vem, que lembra das plantas que são usadas. Então, a gente fala muito sobre as plantas, as propriedades, ensina o uso correto e como isso pode trazer benefícios para a nossa saúde. Então, são diversas práticas, essas são as mais comuns, né, as mais usadas, assim, dentro do SUS, da atenção básica, e que tem função, assim, que tem um benefício surreal de cuidado, assim, eu vejo todos os dias de quanto eles gostam, de quanto eles se beneficiam com esse atendimento. E aí, dentro do atendimento de nutrição, você pode trabalhar tudo isso. Então, um exemplo, né? Às vezes o paciente é um paciente poliqueixoso, que vem com uma demanda, por exemplo, de ansiedade muito grande, e a gente pode fazer uma meditação ativa para que ele possa se acalmar. A gente pode usar o uso da aromaterapia para que ele possa sentir o óleo essencial, também se acalmar. E aí a gente traz o paciente para um estado de presença, onde a gente consegue fazer perguntas de forma objetiva e ele está num estado mais tranquilo para nos responder. A gente consegue trabalhar também, tem muito grupo, né? Em UBS a gente tem bastante atendimento em grupo. Então, tem os atendimentos que a gente faz com as mulheres, né? Os grupos de mulheres, grupos de 60 a mais, tem o grupo de 40, que é para menopausa. Então, a gente usa essas práticas, né, de uma forma muito legal, assim, muito inclusiva, né? Nossa, junto também com a nutrição. Eu achei muito interessante, assim, muito diferente de tudo, né, das outras residências aí. E, Bárbara, como é que funciona essa transição de vocês entre teoria e prática? Por exemplo, fiquei bem curiosa para saber, vocês começam ali na residência, e aí vocês já começam com prática e com teoria, ou vocês primeiro aprendem ali, tem aulas teóricas ou encontros teóricos ali como um todo, para poder começar a prática? Como é que funciona esse início da residência? Sim, ela acontece primeiro na teoria, né? Porque muitas formações, elas não têm as PICs no currículo da graduação. Sim. Então, existe um mês, o primeiro mês de imersão, que aí você faz a formação, né, naquelas práticas. Então, é selecionado algumas, as que são mais ativas, por exemplo, no SUS. E aí você faz toda a parte teórica primeiro, para que você possa ter uma segurança até, né, de aplicar. E aí depois desse mês de imersão, você já é colocado nos equipamentos de saúde, que é onde você vai atuar,
E aí você já tem essa formação e também essa expertise, né, de ter essas práticas e levar isso para o serviço, né? Então, você não é só um residente, você está ali também como um agente de saúde, né? As pessoas da UBS, ela não te olha só como um aprendiz, um que está ali aprendendo. Não, você faz parte do cuidado dela. E isso é muito gratificante, isso é muito legal, porque elas te vê como alguém ali que vai te ajudar. Eu vim falar de nutrição, mas eu também sinto dor, né? Eu também tenho algumas questões emocionais que eu não estou conseguindo lidar. E aí, como que eu, enquanto nutricionista, posso acessar na minha área de nutrição, de formação, mas também de formas complementares a esse momento, né, que ela muitas vezes traz de queixa para a nutrição. Então, você tem essa formação primeiro, você tem essa segurança, e aí você coloca isso dentro do seu atendimento. E também uma coisa que acontece, que é muito legal, é que assim, você não fica só alocado na UBS. Então, você pode passar por vários equipamentos da atenção básica. Por exemplo, SECO, você pode passar por CAPES, você pode passar pelo SER, tem a própria OBS, tem vários equipamentos de saúde que aí você pensa como que a sua profissão, né, consegue estar ali dentro daquele serviço, fazendo cuidado e ainda trazendo com a gente as práticas integrativas, né? Então, é um plano de cuidado muito grande, assim, de muita aberturas, né, para o cuidado no geral. Existe alguma divisão, assim, durante a residência de, nesse mês eu fico em tal local, durante o primeiro ano de residência eu passo por tais locais. Existe essa divisão? Como é que funciona dentro da residência? Sim, existe uma divisão, né? A gente vem trabalhando geralmente de 4 ou 6 meses dentro de um equipamento de saúde. Então, por exemplo, no meu primeiro ano, eu comecei pelo CRPIX, que é o Centro de Práticas, né, Integrativas e Complementares. E aí, lá no CRPIX, é um lugar onde você só tem prática integrativa. Então, é muito único isso. É diferente de uma UBS que você tem um atendimento médico, atendimento especializado, porque no CRPIX você vai lá para receber as práticas de fato. Então, esse foi o meu primeiro cenário. E aí lá, por exemplo, a pessoa vinha procurar o atendimento, de Tai Chi, que é uma prática corporal, mas também tinha contato com a nutricionista para algumas informações, né? Para algumas informações nutricionais. Era um atendimento em conjunto ali, de prática e formação. E aí, esse foi o meu primeiro cenário, foi o CRPIX. Depois do CRPIX, eu fui para um centro de saúde escola, que também é um lugar de formação, né, de saúde e escola junto. Então, você acaba aprendendo e executando a sua profissão e as práticas. E aí, no finalzinho do ano, com o começo desse ano aqui, eu passei no SECO, que é o Centro de Convivência Cooperativa, né, Convivência Cooperativa. E aí, também é um outro lugar que a gente faz saúde, né? Que a gente tem saúde lá dentro e que a gente tem as práticas integrativas também muito forte, muito atuante, muito legal. E aí foi isso no primeiro ano, né? De residência. E aí no segundo ano, agora ele está mais voltado para a atenção básica. Então eu fico 6 meses em uma UBS. E aí, os outros próximos 6 meses em outro UBS, até para que a gente possa conhecer de fato os serviços, conhecer a região, como que se dá, né, o atendimento em regiões diferentes. E aí, fora isso, né, fora esses cenários, a gente tem outros estágios também que são complementares e opcionais, né? Então, tem estágio na atenção terciária, que são hospitais, tem estágio no SER e tem o estágio no CAPS. O SER e CAPS é como se fosse 15 dias, assim, aproximadamente 15 dias em cada um.
e o hospital também em 15 dias. Então, você passa meio que da atenção básica, ambulatorial, até a terciária, né? É uma Você experiência bem pega ampla, né? todo Vocês isso, você conseguem ter pega todos acesso os como um todo. E, Bárbara, deixa eu te perguntar, então, existe uma diferença, assim, de foco, por exemplo, em tal ambiente, que vocês acessam vários ambientes, né, como você está falando aqui. Tem algum ambiente que vocês focam em tal coisa e no outro já muda, ou existe de forma geral algumas das PICs que são realmente mais trabalhadas na prática, assim, eu, Bárbara, tive acesso a essa e essa principalmente, como é que funciona elas? Tu consegue me dizer, assim, trazer esse foco para a gente conseguir entender? Sim, existem serviços que já têm por naturalmente do serviço uma prática muito ativa. Então, por exemplo, o Lian Kun e o Tai Chi Pai Lin têm serviços que são práticas corporais, né? Tem serviços que já têm essa prática lá e tem grupos muito grandes que fazem essa prática. Então, por exemplo, o SECO é um lugar que vai pelo menos um grupo ali entre 20 30 pessoas para fazer essa prática, né? O Lian Kun. E aí, você vai fazendo o seu aperfeiçoamento ali enquanto você estiver naquele cenário. Então, você pode ir vendo como a prática se dá, né? Como a prática se dá com a população. E aí você vai aperfeiçoando isso porque você já teve a formação anterior, né? A formação teórica anterior. Então, tem essa questão, né, do cenário já ter uma prática bem ativa, e também tem a questão de você chegar no cenário e você propor o serviço, né? O que você gostaria de deixar lá naquele cenário. Então, tem cenários que, por exemplo, não tem roda de chá, mas nós, residentes que já tivemos a formação e que já conhecemos, a gente pode levar isso como uma prática. Falar, olha, eu conheço roda de chá, assim, 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 eu gosto, tal. Eu poderia fazer uma vivência aqui com a população? E aí, a grande maioria dos serviços são todos muito acessíveis, né? Isso é muito bom, porque além deles se conversarem, né? O que um serviço faz, o outro também faz, e às vezes consegue ligar as pessoas para que possa aumentar essa prática. Você pode trazer também aquilo que você já gosta, aquilo que você se formou. Então, a auriculoterapia, a partir do momento que você já se sente à vontade para aplicar, você pode levar essa prática para o serviço e aí, tendo pessoas que gostem, que queiram se beneficiar dessa prática, você pode aplicar, né? O serviço, ele gosta muito quando o residente já traz algumas coisas com eles, assim, né? Para aperfeiçoar o serviço. É muito legal. Entendi. E tem alguma que você, por exemplo, tem algumas que são mais feitas em grupos e tem outras que você faz individual também, não é isso? E aí, como é que seria essa aplicação na UBS, por exemplo? O foco é no atendimento, você identificar que prática seria interessante para o paciente ou já existem aqueles em grupo e acontece mais em grupo mesmo? Como é que seria? Existem grupos voltados para a prática que eu posso indicar. Então, por exemplo, chegou um paciente para mim com uma demanda de nutrição X. Eu posso indicar ele para um grupo específico de práticas integrativas, e aí eu converso com ele e falo, ó, tem essa prática assim, 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 tem yoga, você gostaria de participar? Funciona assim, tem esses dias e tal, e posso encaminhar ele para esse grupo, mas tem práticas que eu posso fazer até dentro do consultório com ele. Então, por exemplo, se é um paciente que chega muito agitado, e eu quero que ele tenha um foco, que ele tenha uma presença melhor aqui dentro da consulta nutricional. O que eu posso fazer? Eu posso trazer um pouquinho de aromaterapia para ele, ele vai sentir, vai se beneficiar dos óleos essenciais, e aí, consequentemente, eu trago essa presença para ele no consultório. Eu faço a consulta em nutrição para ele, que é aquilo que ele já vem de demanda, e também posso aplicar a auriculoterapia para ele se tiver alguma questão de dor, até para a própria nutrição, porque tem alguns pontinhos que a gente consegue trabalhar. Para ansiedade, por exemplo, se tem uma compulsão muito forte, aí eu trabalho com a auriculoterapia essas queixas, essas demandas, não só a compulsão, mas
N assuntos, né, que a gente trata dentro da nutrição. Então, eu posso trazer quantas práticas eu quiser para dentro do meu atendimento, desde que eu tenha formação, né, desde que eu esteja familiarizado com essa prática. Eu posso, inclusive, até propor um exercício, por exemplo, de uma prática corporal. Às vezes, por exemplo, Tai Chi Pai Lin, que tem um exercício de movimentar pescoço, membros inferiores, membros superiores e inferiores, e às vezes eu estou vendo que o paciente está muito poliqueixoso, tem muita dor. Então, eu posso ensinar para ele um movimento feito no Tai Chi Pai Lin, para que ele possa repetir esse movimento em casa e aí ter tratar melhor essa dor junto com também essa questão do peso, né? Então, é isso, né? A prática, ela vem ali para complementar e para integrar, né? Não é só a prática e também não vou fazer só a nutrição, eu posso ligar as duas e aí quando eu junto eu tenho uma melhora muito significante desse paciente. É muito legal. Muito, muito bacana. Você vai aliar as duas coisas, né? O atendimento nutricional com as práticas integrativas. E, Bárbara, tem alguma divisão durante a semana? Se vocês têm alguma rotina, por exemplo, na UBS, né? A gente sabe que tem vários cenários de prática, mas na UBS ali, tem atendimento na segunda, na terça já é outra coisa, ou durante a semana seriam os atendimentos, onde você vai alinhando, né, essas diferentes práticas com o atendimento como um todo. Existe ou não essa divisão? Assim, dentro da UBS, a gente tem algumas metas a ser batidas. Então, a gente tem meta de atendimento, metas de grupos, e aí a gente vai ligando esses atendimentos. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de X atendimento, de X quantidade de atendimento. E aí eu preciso bater essa meta, que ela é mensal, né? Não são muitos, tá? Não é uma meta exorbitante, coisa que não dá para fazer. São atendimentos que, teoricamente, a atenção básica já faz mesmo, né? Por diário, dia a dia. E aí, dentro desses atendimentos, eu consigo trazer as práticas integrativas, mas fora desses atendimentos, o que eu tenho por exemplo, na atenção básica, a gente tem muita visita domiciliar, a gente tem alguns outros processos, né, que não fica só alocado em um serviço dentro da UBS, né? Então, eu gosto muito da atenção básica por isso, né? A gente acha que é só, às vezes, atendimento, mas não. Você tem um momento para atendimento, na sua agenda ali, né? Você tem um momento para atendimento, mas você também tem um momento para discussão de caso com a equipe, você tem um momento para fazer visita domiciliar, você tem um momento para fazer grupos. Então, são várias coisas ali que acontecem no dia a dia dentro do serviço da UBS. E aí, enquanto profissional, você traz a sua formação e você traz as PICs ligadas a tudo isso também, porque todos esses serviços você consegue deixar alguma coisinha, alguma prática, alguma coisa seu ali, né, como profissional. Sim. E, Bárbara, como é que funciona a atuação multiprofissional dentro das PICs, né? Você falou do atendimento individual e tudo, mas como é que funciona essa atuação multiprofissional como um todo? Com os outros residentes dessa área, ou mesmo com os profissionais do local? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, é muito bom porque, assim, eu gosto muito de fazer coisas com pessoas. Na verdade, eu gosto de pessoas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma dúvida que não faz parte muito bem da nutrição, mas faz parte da psicologia. A gente consegue ter o atendimento compartilhado, às vezes você chama um psicólogo para atender um caso com você, você pode chamar um fisioterapeuta para atender um paciente com você. Então, é muito comum dentro do SUS, assim, da atenção básica, você ter os profissionais ali junto um com o outro. Claro que quando você tem uma demanda mais voltada para a nutrição, você atende mais sozinho, mas em qualquer momento que você pedir, falar, vamos atender um paciente assim, assim, ele está me trazendo uma demanda que é mais do que nutrição, e eu gostaria de que a gente pudesse atender junto.
Então, eu às vezes atendo com o enfermeiro que faz uma abordagem da enfermagem, né, no meu atendimento nutricional, e aí a gente liga as PICs junto. Então, atendo muito com psicólogo, é muito normal, muito comum, né? Atendo com fisioterapia, atendo com educador físico, a residência tem o educador físico, então eu atendo, às vezes faço algumas atividades físicas, assim, com o educador físico junto, principalmente grupo, né, que a gente pode ir para a praça, né, o UBS tem isso, você pode sair do lugar da UBS, pode ir até uma praça mais próxima, chamar um grupo e fazer ali o grupo voltado da UBS numa prática. Então, você tem o educador físico ali para te ajudar nessas questões de exercício. E é multi mesmo, assim, sabe? É tudo muito multi. Então, as reuniões, todos os profissionais conhecem o paciente. Então, você traz uma demanda que outros profissionais já viram, já conhecem esse paciente e traz as demandas dele também. Então, isso é muito legal, porque o paciente não está só ali com você, não é só o seu cuidado, você não está nunca sozinho ali, só. É um trabalho muito. Eu gosto muito, assim, sabe? Tô bem feliz de ter feito essa residência. Eu acho que foi um achado muito grande na minha vida, assim, de carreira mesmo. Aproveitando essa sua fala, o que você diria que dentro dessa residência, assim, foi um grande ponto positivo, assim, uma experiência que fez tanta diferença para você que você diria assim, nossa, só de ter isso aqui, a residência já valeu a pena para mim. Que lado positivo você diria dessa residência? Eu acho que primeiramente o cuidado com a pessoa. Eu me sinto muito mais satisfeita profissionalmente quando eu cuido dessa pessoa num aspecto geral, né? Porque eu sei que não estou só falando, por exemplo, de dieta, não estou falando só de uma coisa muito nutricional. A gente consegue ver esse paciente de uma forma geral, né? A gente consegue ver a vida dele, a gente consegue enxergar ele como um todo. E são coisas assim, que eu não via antes, né? Enquanto só nutricionista, talvez para mim não estava tão claro como eu conseguia acessar esse paciente no inteiro dele, né? No íntegro. E aí, fazendo as práticas, trabalhando mais com a equipe multi, isso me possibilitou, assim, de conhecer de fato o paciente, de saber que ele está ali como uma pessoa mesmo, né? Que não é só uma questão ali de física, não é só uma queixa, né, nutricional. Não, é uma pessoa que está ali e você cuida dela direcionando todos os melhores cuidados possível. Então, isso me fez entender que eu posso ser uma profissional muito mais aberta para o cuidado. Isso, e eu não deixo de ser nutricionista, não deixo de fazer o meu trabalho como nutricionista quando eu falo de práticas integrativas, porque é isso, né? Ela está integrada à nutrição. Então, eu levo como se fosse um a mais para o meu paciente, né? Isso é muito, muito gratificante. Você vê o paciente chegar de uma forma e ver ele sair de outra ali dentro da consulta. Sensacional. E, Bárbara, agora assim, desafios dentro da tua residência, o que você encontraria como grandes desafios aí para superar? Olha, desafios, assim, você tem que gostar e você tem que gostar de São Paulo, assim, porque cada lugar, cada serviço fica em um determinado lugar. Então, assim, por mais que eu sou de São Paulo, eu estou conhecendo a cidade inteira, né? Eu moro na zona leste de São Paulo. E aí, o meu serviço, a UBS onde eu estou, é no centro. Mas os outros equipamentos onde eu estava era, por exemplo, na Zona Norte, outro foi na Zona Sul, outro foi... Então, assim, a gente passa, né, na cidade no geral. Então, isso é um desafio, porque São Paulo é uma cidade muito grande, né? A gente tem, sim, a facilidade de ter o transporte público, tudo. Tem muito ônibus, muito metrô.
mas também não deixa de ser um desafio ali, né? Porque você tem que estar dentro de um serviço que é diferente, por exemplo, de quando você tem uma residência, que você está o primeiro e o segundo ano dentro de um lugar único, que você não sai dali. Quando você tem essa possibilidade de fazer em vários lugares, isso é um benefício, mas também isso é um desafio, né? Porque você tem que se dispor a ir para um lugar. Então, às vezes é muito longe da minha casa, é lá na Zona Norte, eu moro lá na Zona Leste, e você fala, e agora? 2 horas de metrô, 2 horas de ônibus para chegar em um determinado local que você vai fazer um período ali, né? Não é um dia só, um período. Então, isso é um desafio muito grande. Mas tem sido bom, quando você falou assim, tem que amar mesmo, então realmente, de fato, né? Porque essa questão de você se mover ali de um lugar para outro, 2 horas de viagem para ir, 2 horas para voltar, realmente é um desafio. E é até legal para a galera saber, né? Porque se vai fazer essa residência, se vai, né, se dispor a ter esse conhecimento, essa experiência, é interessante também saber como é que vai atuar, como é que vai funcionar, para se propor ali de fato, né, a se entregar e conseguir fazer isso. Muito legal, Bárbara. E assim, tem algum outro detalhe, tem alguma outra coisa da residência que a gente não conversou, que deixou passar, ou vocês assim, não, conseguimos dar toda a visão de como é que funciona essa residência? Olha, o que eu diria, que eu poderia dizer para os próximos, para os futuros residentes de práticas integrativas, né, é vir aberto. Porque eu acho que é isso. A gente tem muitas práticas que a gente se identifica e fala, olha, eu quero levar isso para a minha vida, quero levar isso para os meus atendimentos, e naturalmente também vai ter práticas com que a gente não se identifica tanto. E tá tudo bem, porque nada deixa de ser um aprendizado, sabe, Rick? Tem prática assim que eu olho e eu falo, ai meu Deus, né? Poxa. Mas só de você aprender, só de você saber que tem essa possibilidade de cuidado, te ajuda muito. Porque se um dia você precisar, se um dia te perguntarem, você puder recorrer a isso, você já passou por aquilo. Então, dentro das práticas integrativas, eu sempre falo, agora eu sou R2, né? Tem as R1 que chegou esse ano, e aí eu falo, estejam sempre abertas, não percam nada. 2 anos passa muito rápido. A gente pode achar que não, mas é assim, voa. E aí, se tem alguma coisa que a gente se dispõe, talvez, a não fazer, isso se torna chato, né? Então, é melhor, mais fácil quando você fala, não, eu vou aprender isso aqui, mesmo que eu não vá usar, mesmo que não seja uma prática que eu gosto tanto assim, eu vou aprender e vou entender pelo menos do que se trata. E aí depois, quando termina a residência, você pode fazer as que você gosta, né? Você pode ir para o caminho, você tem essa opção de escolher. São 29. Você não vai fazer as 29. Se você escolher, sei lá, 3, 5, já é muito, já é o bastante. Você não deixa de estar atuando naquilo, né? Então é isso. Para quem vem para as práticas integrativas, venha aberto, assim, venha para conhecer, porque é um mundo muito grande, é muita coisa, são muitas formas de cuidado. Cada cuidado com a sua especialidade, assim, com o seu direcionamento, né? Então, vai aprender muita coisa, vai ser 2 anos, assim, bem intenso de aprendizado, mas 2 anos muito bom, assim, de vivência, de você se transforma, né? Eu acho que quando eu entrei no primeiro ano, eu era uma pessoa. E agora, saindo, já quase finalizando aí o segundo ano, eu já sou outra pessoa, né? Eu me vejo, eu me permiti, assim, da mesma forma que eu me permiti de me dispor à residência, estudar e me profissionalizar, eu também me permiti estar aqui e aberta para todas as possibilidades. Eu acho que isso é muito importante para quem chega, para quem vem, né? Nossa, lindas palavras, sábias palavras, eu diria, assim. Eu acho que a gente não tem essas informações valiosas em nenhum outro lugar. Então, quem está pensando em fazer essa residência, quem está assistindo aqui, realmente está conseguindo ter informações de ouro
e conselhos de ouro aí para começar. Então, Bárbara, muito, muito obrigada pela sua presença mesmo. Obrigada por tudo que você compartilhou, pelos conselhos que você deu também. Foi muito especial, tá? Para a galera que está assistindo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos comentários, né? Qualquer coisa eu chamo a Bárbara, pergunto a ela para ajudar, a tirar as Estarei dúvidas, disponível. para compartilhar o resto das experiências, né, que precisarem, e estaremos por aqui, né? Muito obrigada mesmo, Bárbara. Obrigadão pela presença, tá? Obrigada, Rick. Vou dizer que eu estou com saudade das aulas, viu? A gente passa, a gente termina o preparatório, mas as aulas são incríveis. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Obrigada por esse período de aula que foi maravilhoso, foi incrível. Só tenho muito que agradecer, né? Acho que faz toda. Esse processo tem sido todo muito bom, porque desde o início eu procurei que ele fosse bom, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Fico à disposição, quem quiser me procurar a Rick, a gente conversar, eu fico sempre disponível, tá bom? Se vocês precisarem perguntar, tiverem dúvida, eu estarei sempre aqui disponível. Maravilha, Bárbara. Obrigada pela confiança, tá? Foi um prazer ter você como aluna, e é um prazer ver onde você está e no que você está se transformando como profissional, né? Um profissional tão completa, tão incrível, que com certeza faz diferença na vida de tantas pessoas aí como nutricionista, né? Um beijo, pessoal. Até o nosso próximo episódio.